Olá a todos, estamos iniciando hoje a segunda unidade, nossa disciplina didática, na educação básica, educação profissional, educação de jovens e adultos. Hoje a gente vai discutir a didática na EJA, formação e prática educativa. Nesse contexto da formação de professores para a EJA e da prática educativa de professores da EJA, é importante a gente fazer uma avaliação crítica, uma revisão de como vem se constituindo essa formação e, consequentemente, essa prática, considerando principalmente as especificidades e particularidades do público que frequenta, do público comumente está na educação de jovens e adultos, integrada e articulada com a educação profissional. Nesse sentido, é importante a gente levantar alguns questionamentos. Qual formação docente para esse público vem sendo desenvolvida nos cenários de formação de professores? E que práticas educativas são produzidas ou são reflexos desses modelos de formação? Em contrapartida, quais modelos formativos se propõem a constituir práticas educativas voltadas para o público da EJA na educação profissional? São essas questões que a gente vai procurar encaminhar nessa videoaula. Fazendo uma avaliação crítica, de uma maneira geral, o que a gente percebe na formação de professores, seja para a EJA ou qualquer etapa da formação básica, o que a gente vê comumente é uma falta de valorização e de investimento na formação de professores. A consequência disso são cursos de formação centrados ainda numa racionalidade prática, numa racionalidade técnica. A gente viu isso na unidade 1, essa predominância existiu inicialmente no próprio germe lá da criação desses cursos. O primeiro curso foi criado em 1934, Universidade de São Paulo, e a gente já percebe aí no início, no nascedor da própria disciplina didática, essa questão da separação entre a formação pedagógica, entre aquelas disciplinas que dariam essa base para o professor, e essa formação específica, a formação da área. Isso ratifica, isso corrobora para uma separação entre teoria e prática, com a predominância da formação técnica. O bom professor era aquele que dominava o seu conteúdo, que não interessava se ele tinha uma metodologia adequada, se ele considerava o contexto social, político que essa prática está inserida. Então, esse paradigma da racionalidade técnica, que separa teoria e prática, ele faz desvalorizar, a predominância dele gera uma desvalorização do professor como produtor de saberes e também do seu espaço de atuação, que é a escola. E isso, na formação, seja inicial ou continuada, traz algumas consequências. Em relação à formação inicial, a consequência a gente já mencionou, que é essa predominância dos aspectos técnicos em detrimento da formação pedagógica, dessa separação entre teoria e prática. E na formação continuada, o que a gente percebe é a predominância de uma perspectiva clássica de formação. O que a gente vai encontrar aí, nessa perspectiva clássica, são alguns modelos centrados na capacitação, na reciclagem. Isso significa, no caso da reciclagem, que a formação continuada que iria ser valorizada é aquela formação que faz o professor voltar para a universidade, ou seja, é o reinício do ciclo, voltar para a universidade porque entende que a universidade é o único espaço que esse professor poderá fazer essa qualificação em serviço. Em relação aos outros modelos de formação clássica, por exemplo, a
capacitação é na linha de trazer uma formação fora do contexto da escola. Normalmente essa formação é realizada em cursos, em seminários, e comumente nesses modelos clássicos, a realidade que o professor está inserida e a sua prática são desconsideradas no sentido de não haver uma contextualização. Porque o que vai interessar no modelo de formação desse são aspectos gerais, são receituários para aplicação. O professor, mais uma vez, é tido como um executor, como aquele que vai executar uma tarefa, executar uma prática que comumente não leva em consideração a sua própria realidade como produtor dessa prática. A repercussão disso para a educação geral e para a EJA é muito grande e muito séria. Em relação à educação de jovens e adultos, somente em 2000 que a gente vai ter uma preocupação com a formação desses professores, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. No item 8, essa diretriz fala que o preparo do docente para a EJA deve incluir, além das exigências que são pertinentes a qualquer formação de professor, uma formação voltada para essa complexidade, que é o diferencial da modalidade de ensino e educação de jovens e adultos. Essa complexidade está tanto no público e, consequentemente, nas formas, nas metodologias, nas estratégias, na avaliação, voltada para esse público que é diferenciado. Em relação a isso, essa resolução, essa diretriz, ela foi estabelecida principalmente para a EJA nos anos iniciais do ensino fundamental. Para os anos finais, a gente só teve aí o documento elaborado em 2002. Então, se a gente for analisar o contexto histórico, as primeiras experiências de jovens e adultos, de maneira mais centrada, acontecendo aí por volta da década de 1940, a gente vê aí o hiato, né, um intervalo muito grande da falta de uma orientação para essa formação voltada especificamente para a educação de jovens e adultos. E a consequência disso foi que, tradicionalmente, essa prática ela foi direcionada para uma transposição do que vinha feito comumente para crianças e adolescentes. Quando você estabelece uma prática, uma metodologia, uma avaliação que foi planejada, pensada, praticada, não é? Ela teve todo um corpo formativo que se consagrou na educação básica para jovens e adultos, você pode ter muitos problemas. A gente vê aí na tirinha da Mafalda, que mesmo esse modelo formativo pensado para esse público de crianças e adolescentes, aí a tirinha retrata o caso da alfabetização inicial de crianças, mesmo essa metodologia, em muitos casos, ela já está ultrapassada, ela já está descontextualizada, ela não valoriza aspectos significativos, aspectos contextuais reais, né, do que a gente poderia hoje falar que a alfabetização discute em relação ao letramento. Mesmo para crianças, vê a insatisfação da Mafalda, né, com a metodologia da professora, baseada numa alfabetização totalmente descontextualizada. Se mesmo para a criança é uma coisa enfadonha, sem sentido, imagine você levando isso para adultos, para jovens, pessoas que têm todo um histórico de vida, que têm toda uma bagagem de conhecimento, de saberes. E isso se aplica totalmente às outras etapas, inclusive à educação profissional. É necessário que haja que o professor centre realmente essa preocupação no perfil desse público. Em quem é esse público? Nesse sentido, é necessário essa contextualização no qual está inserido esse processo de ensino-aprendizagem de educação de jovens e adultos.
Quem são esses alunos? Esses alunos, eles têm uma heterogeneidade muito grande em relação à faixa etária e à escolaridade anterior. A gente vai ter casos de alunos que quase concluíram o ensino fundamental, vai ter casos de alunos que concluíram, mas há muito tempo, outros mais recentes, outros alternaram, fizeram alternância em intervalos de presença na sala de aula e abandono. Os motivos que os levaram a abandonar também são diversos, inúmeras causas. As pesquisas apontam aí para diversos fatores que levam à evasão de jovens e adultos, ainda quando estavam no período regular na escola. Então, a procura, a volta desses alunos também é diversificada. Muitos buscam uma maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Outros buscam a continuidade dos estudos, inclusive chegar à universidade. Um outro aspecto é o aspecto socioeconômico. Esses alunos, muitas vezes, quando frequentam os cursos noturnos de EJA, eles já chegam de uma jornada de trabalho bem cansados, chegam atrasados. Então, existe uma série de circunstâncias aí, nas palavras de Arroyo, que representariam essa dificuldade de articular os tempos de viver, sobreviver, trabalhar e os tempos da escola. Eles correm contra o tempo, têm de escolher entre tempos tão vitais, tão importantes. E a escola, com seus tempos rígidos, pré-definidos, não consegue absorver esses alunos. Enquanto para eles o tempo de sobrevivência, o tempo de trabalho é imprescindível. Então, não dá para desconsiderar. Esses são aspectos importantíssimos ao se considerar uma prática educativa a formação de professores para a educação de jovens e adultos na educação profissional. Nesse sentido, o trabalho do professor ele redobra. Necessário um empenho para se construir metodologias, recursos didáticos entram aí como um aspecto muito importante para tentar se articular essa formação geral com a educação profissional, para tentar fazer essa articulação também com o próprio mundo do trabalho, com a própria vida desse aluno trabalhador. Essas formas inovadoras também têm que incluir a avaliação. Isso tudo vai ajudar a que a escola, ao invés de incluir esse público, novamente esteja excluindo. Ao não adaptar, ao não se preocupar com as questões da especificidade dos alunos, ela pode, mais uma vez, estar trabalhando, mesmo sem intenção, para a exclusão desses alunos, ao invés da inclusão. Também tem que se considerar a relação desse tempo, a gestão desse tempo. O pouco tempo que esses alunos, é um tempo menor, tanto para a aula noturna já é uma aula reduzida, para você estar trabalhando todos esses conteúdos, estar trabalhando esse currículo, que vai articular essa formação geral, uma formação profissional, e também a própria presença desse aluno, a própria dificuldade que ele vai ter de estar na sala de aula, ou às vezes de ser pontual. Então, tudo isso faz com que o professor, num trabalho silencioso e muitas vezes invisível, ele faça essa gestão do tempo, utilizando sempre o bom senso, considerando sempre o contexto no qual esses alunos estão inseridos. E isso traz uma repercussão bem forte para o professor, porque mesmo diante de toda essa realidade do aluno, ele não pode fazer uma educação de segunda qualidade. No caso da EJA, que tradicionalmente esteve vinculada a uma formação supletiva, meramente para expedir um certificado, para certificar esse aluno, ela não pode mais existir.
Essa educação ela tem que ser substituída, sim, por uma educação de qualidade que supere essa dualidade histórica de uma educação secundarizada, de uma educação de segunda categoria, para um público que já traz todo um histórico de exclusão, um histórico de segundo plano. Então, essa educação, ela tem que ter, sim, esse caráter, essa preocupação em trazer uma qualidade, não ser apenas uma educação supletiva. Da mesma forma, a preocupação com a educação profissional. Nesse sentido, entra aí a formação integral amplamente divulgada no currículo, nessa nova perspectiva curricular da formação profissional. Não deve ser uma educação que vise somente adequar esse indivíduo ao mercado de trabalho. Esse indivíduo ele tem que ter uma formação geral, uma formação integral que o possibilite, inclusive, um pensamento crítico, inclusive uma emancipação enquanto sujeito desse processo ensino-aprendizagem e sujeito da própria vida, sujeito histórico, de saber-se como está no mundo, de saber-se ser agente desse processo de socialização. E que ele pode sim estar condicionado a uma série de aspectos sociais, econômicos, políticos, mas ele não pode ser determinado. Esse condicionamento não determina uma condição contínua que ele vá se perpetuar. A educação ela pode contribuir nesse sentido para a emancipação desse sujeito. Nesse sentido, o professor necessita revisar muitos conteúdos, ele necessita preparar aulas, materiais apropriados para esta modalidade de ensino, que tem suas especificidades. E aí vai entrar um outro aspecto também desse contexto mais geral. O professor ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que ter tempo, ele tem que ter formação, mais do que nunca a formação continuada, a formação em serviço, ela entra aí como suporte para estar trabalhando com esse professor, refletindo sobre todas essas problemáticas, essas dificuldades surgidas na sua prática e até beber um pouco da fonte dessas alternativas, dessas saídas que são produzidas. A avaliação dessa educação de jovens e adultos, ela deve considerar também todos esses aspectos. O professor tem que estar atento que esse aluno trabalhador, esse sujeito da educação de jovens e adultos, ele não é o mesmo aluno lá do tempo regular, o aluno profissional, aquele aluno adolescente, aquela criança que tem uma possibilidade maior, um espaço maior de estar encaminhando esses problemas que são surgidos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, tem que se pensar e considerar outros aspectos para estar avaliando esse aluno da EJA. Aspectos que levam em consideração a sua experiência, a sua formação no mundo do trabalho, entre outras características. E é preciso que essa formação ela supere esse paradigma da racionalidade prática que havíamos falado, que separa, que não considera essa prática do professor como conteúdo e como produtora de saber e esse saber que ele produz, que o professor produz, nessa relação dialética da sua prática, nessa prática educativa, ela vai ser objeto dessa própria formação. Ao se levar todas essas discussões, todas essas questões, as experiências exitosas para os contextos de formação continuada, que nessa perspectiva de uma racionalidade prática, considera o espaço da sala de aula, a escola, como um espaço fundamental para essa formação continuada. Não é o único. Ainda é importante a saída desse professor, participar de congressos, de seminários, de aprofundar, de verticalizar a sua formação, uma especialização, lato sensu, stricto sensu, tudo isso é fundamental. Mas que essas questões sejam postas, toda essa prática,
essa trajetória desse professor, essa consideração do professor como produtor de saberes seja considerada para ser objeto da formação continuada, como nos diz aí essa citação de Freire. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática, na reflexão da prática. Então, levando essas questões para a reflexão coletiva, para uma formação continuada desenvolvida na escola, você pode estar intensificando, você pode estar encaminhando muito mais as problemáticas surgidas no dia a dia e buscando soluções alternativas para que possa ser resolvido e para que você tenha uma educação de jovens e adultos cada vez mais voltada para as especificidades desse público. E a consequência dessas novas perspectivas formativas também são novas perspectivas educativas, né? Essa superação da dualidade da educação na formação do indivíduo, ela tem que partir de alguns pressupostos. O primeiro seria valorizar os saberes aprendidos na diversidade do trabalho, o que esse aluno traz do mundo do trabalho, da sua vida. Compreender, que esse aluno possa compreender o presente sob uma perspectiva histórica, que ele é sujeito dessa história, ele está fazendo a história, que a história do passado, ela foi produzida por esse coletivo, por as pessoas. Ninguém produziu e colocou lá para ninguém seguir. Todos produzem a história. Só que a história comumente que é escrita é a história da perspectiva de uma classe que está no poder. Por isso que ela chega de uma maneira imposta, de uma maneira como se estivesse alheia ao indivíduo. É também necessário que essa perspectiva formativa tenha essa ideia do conhecimento da ciência, dessa formação geral e da tecnologia, dessa formação técnica profissional, ligada à vida cotidiana. É necessário fazer essas articulações. É necessário também que os saberes do educando sejam reconhecidos e sirvam como norte para a prática educativa, tanto para a EJA como para a PROEJA e outras experiências voltadas para esse público. Então é necessário considerar, para essas novas perspectivas formativas, alguns desses aspectos, ou esses aspectos e alguns outros, para que também nós podemos construir novas perspectivas educativas. E a gente tem ainda, nesse contexto, que a formação de professores para a educação profissional e tecnológica e para articulando aí a EJA, ela é decisiva para a atual política de expansão dessa modalidade. Então é necessário um investimento nessa formação para que a gente possa dar conta aí, como cita Machado, dar conta dessa expansão, desse grau de quantidade que alcançou o ensino profissional e, consequentemente, está alcançando a educação de jovens e adultos. Então é preciso esse investimento nessa formação de professores, nessa perspectiva que a gente vem discutindo, dentro de uma racionalidade prática que valorize o professor, que valorize o aluno e que valorize a escola como espaço de produção de saberes e que valorize esse aluno principalmente dentro das suas especificidades. E dentro dessas novas perspectivas formativas que geram novas perspectivas educativas, a gente tem um professor como pesquisador da sua prática. Nessa atenção, nessa pesquisa, nesse olhar investigativo da sua própria prática, que o professor, que o educador, ele pode visualizar alternativas e subsídios para que essa reflexão ela possa servir como fundamento para articular uma formação para a transformação. Então, pensar numa nova perspectiva formativa é pensar numa nova prática educativa. E você só pode estar visualizando isso a partir desse processo que a gente vê aí na figura como uma espiral, né? É um processo que ele vai estar sempre sendo fundamentado nessa prática sobre esse processo investigativo do professor, sobre essa formação centrada no paradigma da racionalidade prática, que valorize essas experiências, que valorize essas experiências do professor como produtor de saberes, que valorize esse aluno
como sujeito do processo de ensino-aprendizagem. É nesse sentido que a didática ela pode estar encaminhando aspectos técnicos de orientação para que esse professor da EJA e a EJA articulada formação profissional, da educação profissional, ele possa estar pensando uma prática educativa que realmente forme esse cidadão de maneira integral. Para aí sim a gente estar pensando realmente numa cidadania participativa, que é o objetivo de toda e qualquer educação. Até a próxima.